Olá para você que está aí do outro lado da tela. Seja muito bem-vindo à nossa Operação Eng 2026. Hoje, então, a gente vai entender esse nosso inimigo para que a gente vença então esses obstáculos para que você esteja também na Universidade do Estado de Minas Gerais no ano de 2026. Bom, de antemão quero te agradecer imensamente por acreditar no nosso projeto e estar aqui conosco, depositando esse sonho da aprovação. Bom, sem mais delongas, até porque a gente vai trabalhar muito sobre o vestibular UENG, vamos ao que interessa. Hoje, você vai de fato entender como que funciona o jogo da UENG. E eu já posso começar dizendo que quem de fato é aprovado aqui é porque entendeu como a UENG funciona. Diferentemente de uma FUVEST da vida, que ela é toda rebuscada, a cada detalhe, os mínimos detalhes, exigem ali uma linha de pensamento rebuscada, pomposa. A UENG não. A UENG é muito mais objetiva no que ela quer. Isso não quer dizer que a UENG não é conteudista. A UENG ela é sim uma prova conteudista, porém ela é uma prova objetiva. O Enem é uma prova bastante subjetiva. A UENG ela quer direto ao ponto. É aquilo, tira o dado, bugio deitado. É isso que a UENG procura. É isso que a UENG quer. E é justamente por isso que a maioria dos candidatos já são reprovados antes mesmo de chegar na prova. Se precisa entender como é a UENG. Não é porque a UENG ela é mais objetiva, ela é, entre aspas, mais fácil, e isso é um detalhe que a galera peca muito, né? Falar, não, eu posso ter uma linha mais tranquila para esse vestibular, porque é um vestibular mais fácil. E é aí que começa o problema. O estudante que já começa a sua preparação pensando assim, ele já está reprovado. Pode ter certeza que ele não estará na lista dos aprovados. Por quê? Se a UENG é um vestibular, entre aspas, deixar isso bem entre aspas, tá? Um pouco mais fácil, você concorda comigo que não vai estar mais fácil só para você? Para o seu concorrente também. Só que ele, pelo contrário de você, falou: opa, ele entendeu que ele vai precisar estudar o dobro do que ele teria que estudar para outro vestibular, porque aqui ele vai ter que, basicamente, a depender do curso que você quer, você tem que quase fechar a prova. Por exemplo, medicina ampla concorrência, você tem que basicamente fechar a prova e gabaritar a redação. E ele já entende isso. Para você que está aqui, quer psicologia, que a gente espera, né, que vai estar ali na mesma linhagem da nota do curso de direito. Já mencionei o direito propriamente dito. Né? Então você precisa entender. E não é só esses cursos, não. Os outros também. Você precisa entender que, né, essa falácia que é mais tranquilo por ele ser um pouco mais fácil é o que derruba muita gente. E você pode ter certeza. Quem fala que o vestibular UENG é um vestibular fácil é quem nunca passou. Porque justamente aí você precisa se dedicar ao dobro. Mas não vamos ficar nos lamentando e nós vamos justamente entender o que você precisa fazer para ser aprovado. Então vamos para cima, vamos buscar essa aprovação. Sobretudo, toda jornada se inicia com um propósito. E aí eu quero dizer para você qual é o seu propósito. O que te fez a desejar não ao Eng? E não tem problema, tá, gente? Admitir isso. Ai, meu sonho sempre foi ao Eng. Para a maioria das pessoas não foi. Não é. Mas é oportunidade de prestar hoje o vestibular ao Eng. Tá? Então, não fica com essa... eu já tô para trás porque... Não. Vamos pegar firme. Vamos entender essa abordagem para você estar aqui no próximo ano. Quando eu falo de propósito, eu não falo qual a universidade do seu sonho. Eu falo do curso do seu sonho. O que te fez chegar até aqui hoje? Nunca se esqueça. Aquela chama que arde no seu coração que te faz desejar esse curso. Ah, João, eu quero ser um advogado. Nunca esqueça daquela chama, do início dessa chama que te fez desejar isso. Ah, João, eu quero ser um baita comunicador.
siga seu propósito. Ah, João, eu quero ser médico. Siga esse propósito. E lembre sempre, principalmente hoje que a gente está dando nosso pontapé inicial para essa preparação para o vestibular UEM. O que me fez chegar até aqui? O que mantém essa chama viva dentro do seu peito? Bom, deixa eu me apresentar, já que a gente está no nosso primeiro vídeo aqui da Operação Eng. Muito prazer, eu sou João Rodrigues. Acho que você já me conhece, né? Bom, sou acadêmico de medicina aqui na Universidade do Estado de Minas Gerais. E sim, eu passei por todos os desafios que você enfrenta hoje. Eu sei muito bem todas essas dificuldades, já sei muito bem o que é ter que quase desistir de um sonho por ter que trabalhar para ajudar em casa, porque a vida não é simples para todo mundo. E eu já pego na sua orelha justamente aqui. Ah, João, eu já tô assim com o pé atrás que eu tenho muitas dificuldades, um problema por vez, tá? Como que você vai se manter aqui na faculdade que você vai fazer um problema para depois? Vamos focar no problema de agora. Um problema por vez, tá? E meu objetivo é justamente esse, é te guiar com estratégia, com propósito e realidade. A gente trabalhar as possibilidades dentro da sua realidade. Porque de nada adianta eu vir aqui e falar, você vai fazer de tal forma, se não está dentro da sua realidade. E é justamente isso que a gente trabalha, dentro das realidades, dentro das individualidades de cada um. Bom, a Mentoria Rodrigues, como você já conhece, é um projeto que é voltado, então, para quem quer vencer esse vestibular UENG, tá? Então, nós vamos trabalhar juntos. A gente vai trabalhar tanto no planejamento, uma rotina, revisão e a mentalidade. E a gente sabe, a gente precisa de constância para alcançar nossos objetivos. Então, não é só estudar. A gente precisa entender o que vai te levar além. Bom, vou ser breve aqui para a gente não demorar muito, né? A gente tem muito a aprender hoje. Comecei a trabalhar com meus 7 anos de idade, sempre trabalhei e estudei ao mesmo tempo, né? Sempre entendendo essas dificuldades, mas nunca baixando essa cabeça. E cada obstáculo me mostrou ainda mais o valor dessa constância. Lá em 2022, na Escola Estadual Bolivar Boanerges da Silveira, terminei meu ensino médio e sempre tive esse sonho, né, de ser médico. E lá em 2023, já tomando o meu primeiro não na cara, pós-ensino médio. Falei, agora o que eu vou fazer? Preciso melhorar em matemática. Entrei em biotecnologia na Unifal para melhorar em matemática. Nem terminei o período. Falei, não, agora já dá para passar. Abandonei a faculdade e voltei para o objetivo. Tá? E é isso uma coisa que eu falo muito para os meus alunos. Foque no seu objetivo. Qual é o seu objetivo? E lá em 2023, e se eu não tivesse abandonado essa graduação lá em 2023, porque eu sabia muito bem qual era o meu objetivo, hoje eu não estaria aqui. Tá? Então, ferrenhamente, estudando. E isso eu conto isso para vocês uma outra hora, que essa história é muito grande, mas lá foi eu, né? O Elfenas trabalhava de garçom, com o dinheiro das gorjetas e o pagamento, fazia esses vestibular mundo afora. E aí eu fui para São Paulo fazer essa prova. R$ 150 no bolso para passar 4 dias, se eu não me engano. R$ 150. Fui fazer essa prova da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo. Eu que sempre tive uma autoestima lá em cima para vestibular, isso foi o que mais acabou comigo. Esse vestibular em questão, isso antes de entrar. E eu vendo aquela galera só das alta patente de São Paulo chegando e tudo aquilo, eu falei, vixe, rodei. Lembro de sair da porta do meu local de prova, subir 2 coisas para cima e não desabei. E minha mãe mandou mensagem, já tá entrando? Falei, mãe, já tô entrando agora. E eu já tava, falei assim comigo, falei, não vou entrar, vou embora. Mas eu lembro que eu tive um professor de uma disciplina que chamava JEP. Cheguei a ministrar essa disciplina posteriormente no curso Impopular. E aquilo ali foi o que mudou para mim. E eu consegui fazer essa prova. Entrei, cabeça erguida, conquistei uma bolsa de 50% de desconto na Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo. Lá em 2024, né,
Lembra? A gente fazendo em 2023 e aí iniciei em 2024, né? Fiz o vestibular da UENG também, fui aprovado na UFF, aprovado pelo vestibular da UENG e pelo ProUni aprovado na Uniatenas em Medicina. Bom, e eu gosto de contar isso para que você entenda que não é fácil, é extremamente complicado. E olha que isso aqui eu nem passei, de fato, nem pela ponta do iceberg. Mas não é o foco da nossa aula de hoje. Na mentoria eu tenho uma aula que eu explico toda essa trajetória, se for do seu interesse, né? Bom, foi justamente aí que eu criei a Mentoria Rodrigues. Porque eu sei o que é começar do zero. Eu sei o peso da adulta, dessa falta de tempo, o peso das limitações. A Mentoria Rodrigues, ela nasceu justamente para mostrar que dá para vencer mesmo sem preparação ideal, sem um cenário ideal. Bom, agora iniciando, qual que é o nosso problema real para a maioria das pessoas que estão aqui hoje e vão prestar o vestibular UENG? A maioria, a gente falando, tem uma preparação caótica, um estudo sem direção. Vão cair em método da semana, toda semana tá trocando. Apareceu lá no Instagram, nossa, que legal. E vai assim, sem rumo. Tá? É uma preparação caótica. Um dos maiores erros, focar naquilo que gosta e não no que cai. E não saber montar uma estratégia. E aí, quando a gente fala da UENG, não adianta só saber o conteúdo, você precisa entender como é o vestibular UENG. E aí começa um dos principais erros. E o que acontece na prática? O estudante está ali, ó, aguerrido, muito esforço, mas zero estratégia. E vem cá, muitas horas de preparo não significa que eu vou ter uma aprovação. Até porque a gente não precisa nem de velocidade e nem quantidade. Não é isso que vai definir a aprovação. Isso importa? Importa. Só que, sobretudo, a gente precisa falar de qualidade. Não adianta eu estudar o dia todo, fazer 3.000 questões, se não é com qualidade, tá? Tudo isso precisa ser pensado. Quem passa pela decisão e não pelo desgaste. Você se matar de estudar não significa que você está aprendendo conteúdo. E qual que é o perfil, então, do aluno que reprova aqui no vestibular UENG? É o candidato desorganizado. Não sabe por onde começa, não define as prioridades. Estuda de tudo vai estudando, só que não tem um aprofundamento. E eu trabalho muito para aprofundar no EBQ. Principalmente nessa reta final, em torno aí falando de 50 dias para o vestibular UENG, o EBQ é uma das melhores soluções para a gente conseguir entender o vestibular, estudar e revisar. A gente tira o dado, bugio deitado, rápido e fácil. E aquilo. Não adianta só fazer questão. Tem que entender como é essa questão. Tem que entender esse padrão. A UENG, sobretudo, não é um vestibular imprevisível. Se você acredita nisso, você está no caminho errado. Porque a UENG não é um vestibular imprevisível. Se você não entende o que o vestibular UENG quer, você vai virar estatística. Você vai ser mais um aluno quase passei, quase consegui. Porque a UENG, você precisa entender como é essa prova. Você precisa entender o que o vestibular UENG quer. E é justamente aí que eu entro na sua preparação. Eu não trabalho só com teoria. Eu trabalho com resultado. Como? Veja com seus próprios olhos. No vestibular de 2025, 16 aprovações a Mentoria Rodrigues acumula até hoje. De lá para cá, são 16 aprovados. Prevemos o tema da redação 2025, trabalhamos inclusive no superaulão, 4 notas máximas na redação UENG, 3 notas 59,5 nessa mesma redação, que vale 60 pontos, 15 notas acima de 57 pontos. Para encerrar com chave de ouro, 3 dos nossos aprovados passaram em primeiro lugar. Então, eu sei exatamente o que você sente.
Já vi dezenas de alunos que não conseguiam progredir, travados, perdidos, sem rumo. E vi também eles virar o jogo quando aprenderam o caminho certo. Então, para a nossa operação em, vamos fazer um acordo, o nosso combinado. Eu vou te entregar clareza e você vai me entregar atenção. Eu não consigo te ajudar se você não quer ser ajudado. Vamos firmar esse nosso acordo? Estamos fechados? Vou te entregar clareza, solução e você vai focar na nossa operação hoje. Você vai deixar de canto, você vai deixar de lado aquele contatinho, você vai esquecer o Instagram por esse instante para a gente conseguir solucionar esse problema, tá certo? A aprovação, ela começa quando você decide fazer o que precisa ser feito. Você não precisa ser perfeito, você precisa de constância.